Bem-vindo a todos. Vamos começar agora mais uma videoaula de conceitos básicos de química. Como nós já estudamos a matéria, nós já vimos que o nosso universo é formado de matéria e energia, já vimos que a química tem como objeto de estudo principalmente a matéria, mas também ela estuda a energia. Então vamos entender um pouco mais sobre a energia. A energia, na realidade, você estuda de modo mais profundo na física, mas aqui na química nós precisamos entender algumas partes da energia, ter algum conhecimento para poder aplicar aqui na química também, tá? Primeiramente, vamos entender o que é energia. Não há uma definição fechada para energia, tá? Mas de forma geral, a energia é tudo aquilo que tem capacidade de realizar o que nós chamamos trabalho, tá? Isso no sentido físico mesmo da palavra, tá? Trabalho é uma grandeza física. Então, toda energia ela é capaz de realizar um trabalho. Mas de maneira mais simples, você pode entender como ela é capaz de realizar uma ação ou movimento, tá bom? Antigamente a energia era definida como tudo aquilo capaz de transformar a matéria, causar ou anular movimentos, e deformações, tá bom? Ainda causa sensações no ser humano também. Então essa é a definição antiga de energia. Então a definição de energia ela foi evoluindo com a evolução da humanidade também, tá bom? Mas você pode entender como energia tudo aquilo que não é matéria. Se aquilo não é matéria, então é energia, porque o nosso mundo só existe duas coisas, matéria e energia. E matéria é tudo aquilo que tem massa, não é isso? Então não é matéria, então provavelmente é energia, certo? E assim como a matéria, existem várias formas de energia. Uma das mais importantes é a energia mecânica. A energia mecânica, ela é aquela energia relacionada com força, né? Com a força. Tudo que existe, aplica-se uma força, você tem uma energia chamada energia mecânica. Aí você tem ela separada em energia cinética e energia potencial. A energia cinética é a energia do movimento, veja, cinética, tudo que tem movimento tem energia cinética, é bem simples. Movimento, energia cinética. Energia potencial já é aquela energia armazenada, aquela energia que você não vê, ela não aparece, tá bom? Você não consegue perceber a sua existência, mas ela está lá armazenada dentro do material, dentro do corpo, dentro da matéria, tá bom? Ela está só esperando o momento para poder aparecer. Geralmente ela não aparece, ou seja, assim, a energia potencial não se manifesta na sua própria forma. Ela se manifesta sob outra forma de energia. Então ela está lá armazenada, aí de repente ela aparece em outra forma de energia. Então você tem a energia chamada de potencial, tá? Ela pode ser gravitacional, ela pode ser química. Se você estuda na física. A mais importante para a gente é a energia potencial química, né? Que é a energia armazenada dentro das substâncias, dentro da matéria. Olha aí. Está lá armazenada aquela energia que é química. Quando você queima a gasolina, por exemplo, você está liberando aquela energia química dentro da gasolina, tá? E existe na gasolina. Então, esse é um exemplo de energia potencial. Ela está armazenada, guardada, tá certo? Então essa energia é importante para a gente. Mas existe energia potencial gravitacional, da gravidade, tá bom? Outras formas de energia, a energia sonora, do som, isso que você está ouvindo, tá? Eu falando, explicando, é a energia sonora, é o som, tá? É a vibração das partículas. Então você tem energia sonora. Energia elétrica é muito conhecida, né? Você utiliza hoje na sociedade moderna, então você tem uma utilização muito grande da energia elétrica, que está até muito cara, né? Então você tem energia elétrica, que é a movimentação dos elétrons, e você tem energia eólica, que é a energia do vento. Uma forma de energia muito importante, muito utilizada, que às vezes você não está habituado porque ela é invisível, né? Olha aí, não é uma energia visível, nossos olhos não têm capacidade de...
é a energia eletromagnética. O nome eletromagnético é porque ela se propaga na forma de ondas, olha só, isso aqui é como se fosse ondas, né? Ela se propaga na forma de ondas e ela é constituída por duas ondas perpendiculares, uma elétrica e uma magnética. Por isso que é energia eletromagnética, tá bom? E aí ela tem diversos tipos de acordo com seu comprimento de onda e sua energia, olha só. Aqui você tem comprimentos de onda menores e mais energia. Aqui você tem comprimento de ondas maiores, olha aí, maior a onda. E aí você tem menor energia, tá bom? E essas ondas, elas são usadas pela humanidade, pelo ser humano. Ondas de rádio, ondas de TV também, tá? Micro-ondas, olha, micro-ondas utiliza essas ondas eletromagnéticas. Infravermelho, que é usado nos controles remotos, né? Se você olhar para o controle remoto, em geral tem uma luzinha vermelha lá que acende, né? Então é o infravermelho. Luz visível é a única energia eletromagnética visível aos nossos olhos, você enxerga. Inclusive essa onda eletromagnética que vem do sol, a luz visível, ou que vem de uma lâmpada também, lâmpada branca, a luz visível, que é responsável da gente enxergar tudo que existe no nosso mundo. Sem essa luz visível, seria uma noite eterna, sem luz nenhuma, total escuridão. Mas com essa luz você consegue enxergar o seu mundo. Então é a luz visível, tá? Que também é uma onda eletromagnética. É um conjunto de ondas, porque a luz visível ela corresponde a todas as cores que você conhece, do vermelho ao ultravioleta. Vermelho, né? Do infravermelho ao ultravioleta. Então você tem aqui todas as cores. Aí você tem o ultravioleta, que é invisível, tá? A energia do sol, né? Tem muita energia ultravioleta, raios-x, raios gama, raios cósmicos, né? No espaço. Então você tem várias ondas eletromagnéticas. Uma característica importante dessas ondas eletromagnéticas, dessa forma de energia eletromagnética, é que ela se propaga mesmo na ausência total de matéria. Não precisa um meio para ela se propagar. Ela se propaga no espaço, tá? Mesmo com a ausência de matéria. Então é uma forma de energia muito importante. E para a química, talvez a mais importante para a gente na química seja a energia térmica, né? Aquela relacionada ao calor, ok? Que também está relacionada com ondas eletromagnéticas, tá bom? Ok? Também. Então você tem a energia térmica relacionada ao calor como uma fonte de energia mais importante para a gente, tá certo? Então isso aqui é só para mostrar que existem diversas formas de energia. Existe a energia nuclear, tá bom? Ainda tem outras formas de energia. Vamos falar agora um pouco sobre as fontes de energia. Não confunda a fonte de energia com o tipo de energia. A fonte de energia é de onde se extrai determinada energia, tá bom? São fontes que fornecem a energia. Então existem fontes chamadas de primárias, são aquelas encontradas na natureza, né? E usadas no seu estado bruto. Então são usadas do jeito que nós encontramos na natureza. Então você tem fontes chamadas de renováveis, o próprio nome já fala, renováveis são fontes de energia que a própria natureza se encarrega de renovar, tá certo? Então a natureza ela consegue renovar essa fonte, ela não se esgota. Então você tem a hidrelétrica, que é uma fonte de energia elétrica, tá certo? Extraída, retirada, né? Retira energia elétrica da água, tá certo? Né? Nesse caso da queda da água. Então é uma energia da natureza, tá bom? Então renovável. Energia solar também é uma fonte de energia, o sol, né? Uma fonte de energia renovável. Eólica, que é a energia dos ventos também. Geotérmica, que é a energia do interior da terra. Biomassa, a energia a partir de materiais orgânicos. A energia do oceano, a energia do hidrogênio. Tudo são fontes de energia renováveis. O homem pode usar o hidrogênio para obter energia, né? Energia para obter calor, para produzir energia cinética. Então você tem uma fonte de energia, o hidrogênio, os oceanos, a biomassa,
a geotérmica. Então são fontes de energia chamadas de renováveis. Já as fontes de energias primárias não renováveis, os combustíveis fósseis, olha, o petróleo. O petróleo é uma fonte de energia, o homem utiliza o petróleo para obter energia, e inclusive é a principal fonte de energia da humanidade, atualmente é essa, tá bom? Mas é uma fonte não renovável, por quê? Porque esse petróleo um dia ele vai acabar e não tem como a natureza renovar esse petróleo em um curto intervalo de tempo, tá bom? São milhares de anos para se formar o petróleo, segundo as teorias. Então não tem como a natureza renovar esse petróleo. Gás natural é uma fonte de energia também não renovável, um dia ele vai acabar. Carvão mineral, tá bom? A energia nuclear, tá? É uma fonte de energia não renovável, porque um dia os elementos radioativos eles deixarão de emitir radiação, eles deixarão de ser instáveis. Então também é uma fonte de energia não renovável, tá bom? E existem as fontes de energia secundárias, que são as fontes de energias transformadas a partir da energia primária. Então, ela não é utilizada no seu estado bruto, tá? Usina termoelétricas, olha. Por que termoelétricas? Porque primeiro ele vai queimar um combustível, veja bem, aí ele vai queimar uma fonte primária de energia, para depois da fonte primária de energia, você ter a energia elétrica. Tá bom? Então você vai utilizar primeiro uma fonte de energia para obter outra fonte de energia, que são as termoelétricas, tá bom? Usinas hidrelétricas, tá? Então também são fontes de energia secundárias, tá? Gasolina, porque a gasolina é obtida a partir do petróleo, veja, a partir do petróleo, que é uma fonte primária, você tem a gasolina e o gás de cozinha, tá? Usinas hidrelétricas, pessoal, aqui entra na secundária, porque o que acontece é que você está obtendo energia elétrica a partir de uma outra fonte de energia, tá? Que é a energia da água, né? A energia potencial da água. Então aqui a hidrelétrica ela entra na primária porque você tem a utilização da energia no estado bruto, a energia da água no estado bruto, que é a energia potencial da água, né? Potencial gravitacional da água. Então você tem a utilização dessa energia, então energia primária. Aqui ela entra na secundária, ficou meio confuso isso, porque você vai obter a energia elétrica a partir da transformação dessa outra energia, tá bom? Então, por isso que ela entra duas vezes. Ela é uma fonte de energia primária porque utiliza a energia da água, veja bem, da natureza. Aí ela entra numa fonte secundária também, porque ela vai transformar aquela energia em energia elétrica, tá? É uma fonte de energia elétrica, tá bom? Então, por isso que ela entra nos dois. A gasolina é uma fonte de energia secundária, porque a gasolina ela advém do petróleo, do combustíveis fósseis, tá? Ela é extraída a partir do petróleo, então já é uma fonte secundária de energia. Gás de cozinha também. O gás natural é uma fonte primária, porque o gás natural ele chega até a gente da maneira que ele foi encontrado na natureza. Poços, eles podem, esse gás natural ele pode estar junto com petróleo, com pó de petróleo, ou ele pode existir sozinho, um poço de gás natural, tá bom? E aí você tem uma fonte de energia primária. Agora o gás de cozinha, tá? Que é uma coisa diferente do gás natural, é o GLP, é o gás de efeito. Nós vamos estudar bem isso lá em química orgânica, tá bom? Lá bem adiante da química. Mas este gás não é o mesmo do gás natural, tá bom? E o gás de cozinha, ele é uma fonte secundária porque ele é obtido a partir do petróleo também. Então você tem aqui duas fontes que vêm do petróleo, né? Uma secundária, a gasolina e o gás de cozinha, tá bom? Então também é uma fonte secundária de energia. São transformadas a partir das primárias. Elas são obtidas a partir da fonte primária para você ter essa outra fonte de energia, tá certo? Então essas são as fontes de energia. E uma coisa muito importante é que a energia, assim como a matéria, não pode ser criada nem destruída. Eu já falei isso para vocês numa aula anterior.
Então a energia, ela é transformada. Não se engane, a energia, ela não é criada, o homem não cria energia. Ele obtém energia a partir de uma outra fonte de energia, né? É uma transformação. Tá bom? Então aqui você tem, por exemplo, um menino correndo, ele tem energia química dos alimentos transformada em energia cinética, é um movimento. Ele precisa da energia química dos alimentos para se movimentar. Uma pessoa que não se alimenta, não tem alimentação, ela fica sem forças até para andar. Ok? Ela não consegue se levantar porque ela não tem energia no seu corpo. Então é uma transformação de energia química dos alimentos em energia motora, energia que movimenta o corpo, energia cinética, certo? Outro exemplo, a energia química da queima, tá certo? Da parafina aqui, da vela. A vela queima, ela produz energia luminosa, porque ela produz luz, ela ilumina, e também energia térmica, que é o calor. Ela produz o calor, a chama é o calor. Tá? É uma quantidade grande de calor que se manifesta através da chama, tá bom? Então você tem aí a transformação de energia novamente. E aqui você tem o ventilador, onde você tem a energia elétrica, né, que chega até ele, transformada em energia eólica do vento. Na verdade, você tem a energia cinética da pá se movimentando, a pá do ventilador, e essa pá se movimentando transforma a energia cinética da pá em energia eólica do vento. Então você tem diversas transformações de energia. A energia, ela não é criada nem destruída, apenas transformada. Então preste atenção, que é isso que você vai estudar em ciências no geral, na física, na química, tá bom?